Se você está comigo agora, fique até o fim, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like, para que mais lares sejam alcançados por esta oração. Junte-se a nós em espírito e fé. Senhor nosso Deus, Pai terno e forte, nós nos achegamos diante de Ti com humildade e confiança. Tu és a rocha onde nos apoiamos, és a luz que não se apaga. Hoje trazemos diante do Teu trono cada canto deste lar que queremos ver liberto, restauração que pedimos e vida que suplicamos. Em nome daquele que nos reúne, pedimos a Tua presença agora. Por Tua misericórdia, venha encher cada cômodo, cada móvel, cada silêncio e cada som com a Tua paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Nós te adoramos, nós te louvamos, reconhecemos que em Ti somos protegidos. Senhor, colocamos sob os Teus pés a casa onde moramos, as paredes que nos abrigam, o teto que nos protege. Como sob as asas de um refúgio, pedimos que o Teu Espírito procure cada fresta onde entrou a dúvida, a ira, o medo. Pela intercessão de São Bento, pedimos que se intervenha na atmosfera espiritual deste lar. Que as correntes de negatividade, os laços de ódio, as palavras que feriram e as lembranças que paralisam sejam quebradas agora pelo Teu poder. Que a cruz de Cristo esteja no centro e que toda palavra contrária perca sua força. Nós declaramos que este lugar seja um espaço de encontro contigo e não de desencanto. Senhor, protege com Tuas asas, faz deste lugar um santuário de paz. Pai, lembramos diante de Ti as pessoas sentadas nesta casa. Mães cansadas que despertam cedo, pais sobrecarregados com decisões que pesam, filhos que buscam sentido e jovens cuja alma se inquieta. Tu vês o rosto de cada um, as marcas de sono, as mãos calejadas, o sorriso que finge estar inteiro. Senhor, toca cada coração com Tua cura suave. Onde há enfermidade, pedimos Tua graça de consolo e, se for Tua vontade, cura. Somos sensíveis ao mistério do sofrimento, por isso pedimos sabedoria para cuidar, força para acompanhar e discernimento para buscar ajuda médica quando necessário, sem substituir a necessária ciência pelos nossos pedidos. Conforme Tiago 5,15, cremos no poder da oração da fé e apresentamos diante de Ti os enfermos entre nós. Unge-os com Teu bálsamo, dá-lhes repouso e concede aos profissionais que os atendem habilidade e compaixão. Nós nos lembramos das crises silenciosas, dívidas que apertam, portas que parecem fechadas, empregos que se foram. Senhor, Tu que abres caminhos onde não há caminho, estende Tua mão e nos guia. Confiamos, como manda a Tua palavra em Provérbios 3, 5, 6, para não confiarmos em nossa própria sabedoria, mas em Ti reconhecer todos os nossos caminhos, para que Tu faças por onde andarmos certo. Dá-nos clareza nas decisões, coragem para mudar o que precisa ser mudado e serenidade para aceitar o tempo das Tuas providências. Ó Deus de toda reconciliação, visitamos hoje as feridas de relacionamentos, maridos que não se escutam, esposas que carregam mágoas, filhos que se afastaram. Nós pedimos restauração. Vem abrir janelas onde só havia portas fechadas. Transforma ressentimento em diálogo, orgulho em humildade, distância em encontro. Ensina-nos as palavras que curam, as atitudes que reconstroem e o dom do perdão que liberta. Dá-nos, Senhor, sensibilidade para pedir perdão e coragem para perdoar. Que a paz que é Senhor seja o termômetro de nossas relações. Pai, colocamos agora as camas desta casa, os rostos que ali se deitam, os sonhos e as noites de vigília. Que o Teu anjo do repouso desça e que o sono venha e traga consigo renovação. Abençoa as refeições, o pão de cada dia, e faz com que a mesa seja lugar de comunhão e não de conflito. Em cada aroma que entra pela porta, pão assando, café sendo passado, cheiro de roupa lavada, que seja a lembrança de Tua provisão e amor constante. Nós clamamos por proteção espiritual.
Afasta de nós todo o mal que tenta se aproximar, inveja, maledicência, acordos antigos que se renovam em silêncio. Que o Senhor, tu que és a nossa fortaleza, levante um muro invisível e seguro ao redor deste lar. Recordamos as promessas dos Salmos e pedimos que, na confiança que se apoia na tua palavra, possamos repousar sob tua sombra. Dá-nos discernimento para identificar portas abertas por nossas próprias ações, hábitos, palavras rudes, permissões espirituais e a coragem para fechá-las em arrependimento. Senhor, há crianças sob nosso cuidado, pequenos que aprendem sobre Deus pelo toque e pelo olhar. Dá-nos sabedoria para educá-los na fé, paciência nos momentos de persistência, criatividade para ensinar com ternura. Protege os sonhos que ainda estão nascentes, guarda seus corações das vozes que confundem e das tentações que envelhecem precocemente. Que a presença do Espírito Santo fale a eles como consolador e guia. Pai compassivo, nós lembramos agora de quem está passando por luto nesta casa. O silêncio que fica é pesado. Há dias em que a saudade toma todo o ar. Consola, Senhor, com tua proximidade. Que a lembrança seja doce mais do que amarga. Que haja espaço para chorar e também para agradecer pelo tempo que tivemos. Dá-nos gentileza para falar das perdas sem medo e força para honrar memórias com vida renovada. A ti, que és o justo juiz, oramos por sabedoria para os líderes e pela paz na nação. Não pedimos posições políticas, Senhor, mas clamor por justiça, compaixão e sabedoria que inspirem políticas que protejam os pobres, os órfãos e os que estão à margem. Soprando sobre o nosso país, que haja reconciliação, que se busque o bem comum e que o temor a ti seja a base das decisões. Nós pedimos por direção para aqueles que governam, que tu lhes des conselho e que decisões sejam tomadas com equidade. Livra-nos, Pai, de extremismos e de discursos que dividam, faz crescer em nós o desejo de orar e agir por justiça. Senhor, nós clamamos por libertação das palavras que ferem. Quantas vezes, por pressa ou por orgulho, marcamos a alma uns dos outros com frases afiadas. Dá-nos língua que edifica, ensina-nos a falar com verdade temperada de amor. Permite que o ambiente desta casa seja de correção mansa e encorajamento constante, onde o riso possa ser ouvido com liberdade e as lágrimas sejam respeitadas. Nós trazemos agora a necessidade de estabilidade financeira que pesa sobre alguns de nós. Não pedimos enriquecimento fácil, mas provisão justa, portas de trabalho abertas, oportunidades para honrar compromissos. Guia-nos em administração fiel, dá-nos criatividade para gerar rendas e encha-nos de contentamento no que tens provido. Protege-nos de decisões precipitadas e mostra-nos as parcerias corretas, os empregos que edificam e sustentam. Ó Espírito Santo, vem com teu mistério de paz. Sopra sobre cada gesto de medo que tentamos esconder, revela onde há insegurança e substitua-a pelo espírito de coragem. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Quando o coração se agita por dúvidas, lembra-nos das certezas de tua presença e acalma-nos com a lembrança de que não caminhamos sozinhos. Senhor, recordamos as promessas de que não seríamos esquecidos, que para ti somos valiosos. Dá-nos olhos para ver as pequenas misericórdias do dia e boca para agradecer. Que a gratidão se torne o ar que respiramos em família e que as dificuldades sejam enfrentadas com a convicção de que não estamos desamparados. Somos gratos pelo chão sobre o qual pisamos, pelos móveis que sustentam nossas rotinas e pelas vozes que tornam a casa viva. Ensina-nos a agradecer mesmo no processo de mudança. Agora, clama em nós um pedido de liberdade contra habitações de medo e ansiedade que às vezes se alojam entre nós. Libertação que começa no íntimo, onde um de nós vive em pressa constante, onde outro não consegue dormir por preocupações, onde outro se prende a imagens que corroem a esperança. Senhor, traz libertação mental e emocional, renova as mentes, dá-nos hábitos de oração quando a mente corre demais. Que a paz transforme nossos pensamentos e que possamos, com tua ajuda, tomar cada preocupação e lançá-la sobre ti.
Pai, abençoa as portas deste lar, que quem entre aqui encontre respeito, que quem saia daqui leve consigo uma bênção, que as visitas sejam ocasião de crescimento e que a amizade seja cultivo de alegria. Abençoa também os vizinhos, que vivam em harmonia e possam testemunhar a bondade que provém de um lar fundamentado em Ti. Dá-nos humildade para reparar danos, pedir desculpas quando necessário e a capacidade de ser luz nas ruas por onde passamos. Nós lembramos agora dos que trabalham longe, dos que viajam e dos que servem em funções que trazem risco. Guarda suas viagens, Senhor. Fortalece sua consciência quando a tentação de se afastar das raízes bater à porta. Protege-os contra acidentes, contra decisões precipitadas e sustentai-os no cansaço. Em segurança os devolve aos nossos braços, se for da Tua vontade, e conceda-lhes um coração leve para a vida em família. Ó Deus de compaixão, pedimos por transformação espiritual que se manifesta na prática, em atos de generosidade, no cuidado com o pobre, na hospitalidade com o estranho. Que este lar não seja apenas um refúgio para nós, mas uma fonte de bênçãos que flui para fora. Dá-nos mãos para servir, olhos para ver necessidade e recursos para compartilhar. Que a justiça e a misericórdia andem juntas em nossas decisões diárias. Senhor, nós suplicamos por renovação do pacto familiar. Muitas vezes colocamos condições no amor e esquecemos que o amor verdadeiro é paciente, benigno, não se vangloria. Enche-nos com amor que suporta, que busca a paz e que promove a unidade. Ajuda-nos a estabelecer rituais que nos aproximem, orações em conjunto, conversas à mesa sem pressa, celebrações simples que tornem visível Tua presença no cotidiano. Pela intercessão de São Bento, suplicamos proteção contra as ciladas espirituais, pensamentos que dividem, vozes que confundem, atrações que roubam a paz. Que o sinal da Tua cruz seja posto como escudo, que passos sejam guiados por Tua mão, que na tentação encontremos força para escolher o que edifica. Dá-vos discernimento para diferenciar o que é cultura do que é saúde espiritual e para preservar o que nutre a fé. Nós pedimos também, Senhor, que a cura que tanto buscamos comece no íntimo. Cura das memórias, cura das expectativas quebradas, cura da autoestima ferida. Que o bálsamo do Teu Espírito toque as áreas que não conseguimos alcançar sozinhos. Dá-nos terapia quando necessário, companhia fiel e, sobretudo, Tua presença curadora. Que ministério tem muitas formas. Pai, concede-nos sinais da Tua proximidade, não como espetáculo, mas como confirmações do Teu amor. Uma palavra que nos edifica, um encontro providencial, uma reconciliação inesperada. Que essas pequenas manifestações reforcem nossa fé e nos impulsionem a perseverar. Que possamos reconhecer Tua voz nas coisas simples, no riso de uma criança, no silêncio respeitoso de uma noite, no aroma do alimento partilhado. Senhor misericordioso, borra as linhas que nos prendem a comportamentos que mantêm a casa em tensão. Egoísmo, preguiça, estabilização de hábitos que minam a convivência. Dá-nos disciplina de coração, levantar para orar, tempo para dialogar, prioridade para o que é eterno. Transforma rotinas enfadonhas em oportunidades de comunhão e abre nossos olhos para o que verdadeiramente importa. Nós clamamos por um clímax de Tua graça sobre este lar agora, que o Teu Espírito, com poder suave porém irresistível, surpreenda-nos com reconciliações, com decisões acertadas, com sinais de provisão. Prepara nossos corações para receber a Tua obra. Em silêncio, pedimos que tudo que precisa ser transformado comece já a se mover segundo Tua vontade. Dá-nos a graça de perceber o Teu agir sem buscarmos espetáculo, mas com gratidão serena. Senhor, se houver alguém entre nós com fardo de culpa, que a Tua graça ofereça perdão. Se alguém carrega vergonha, que encontre abrigo. Nós nos rendemos a Ti, entregamos o que não podemos corrigir sozinhos, pedimos força para mudar o que depende de nós e humildemente aceitamos Teu tempo em tudo. Em nós haja confiança para esperar e diligência para agir conforme convocados. Agora, nós pedimos especificamente por proteção aos lares que ouvirem esta oração. Que cada família receba um escudo visível e invisível.
Que as portas se firmem em segurança e que a paz reine as conversas. Abençoa os que buscam um novo lar, que encontrem morada justa e condições para criar memórias saudáveis. Em cada imóvel, em cada rua onde repousam famílias, sopra a tua paz que transforma ambientes. Senhor, faz-nos instrumentos de reconciliação, que, ao sairmos desta oração, possamos levar uma palavra de paz ao que precisa, uma atitude que repare e um gesto que reconstrua. Dá-nos coragem para sermos os primeiros a estender a mão quando for preciso. Ensina-nos a cultivar a hospitalidade que cura corações feridos e a paciência que planta sementes duradouras. Nós lembramos também, com humildade, que somos parte de algo maior. Oramos pelo corpo da igreja em nossa cidade e além. Que sejamos luz, que sejamos sal, que nossos líderes pastoreiem com sabedoria, que os ministérios se unam em missão. Abençoa os que servem e renova as forças dos que estão fatigados no trabalho ministerial. Senhor, ouvimos teu chamado para a santidade dentro do lar. Que a nossa casa seja lugar de oração, de disciplina e de liberdade para buscar a Ti. Ensina-nos a confiar em Ti em todas as pequenas decisões. Como educar, como gastar, como amar. Que a nossa confiança em Ti seja visível e que outras famílias encontrem em nós um exemplo de vida dependente da Tua graça. Ó Deus, elevamos um pedido final por agora. Que a presença de Cristo inunde este lar como chuva suave que renova a terra seca. Que a Tua luz dissipe as trevas, que o Teu bálsamo toque as feridas e que a Tua promessa nos envolva. Nós nos colocamos em Tuas mãos, esperando-Te, não com exigência, mas com esperança. Que a transformação que busquemos seja fruto do Teu agir, e que nós, por nossa parte, sejamos cooperadores da Tua obra. Senhor, nós oramos tudo isso com fé e temor, com humildade e coragem. Pedimos que o nome de Jesus seja elevado nesta casa, e por sua autoridade entregamos tudo aquilo que precisamos transformar. Nós te oferecemos nossas vidas, nossas rotinas e nossos planos. Guia-nos, consola-nos, liberta-nos, restaura-nos. Em nome de Jesus. Amém. Oração ainda em andamento. Prossiga com a consagração dos objetos e das memórias da casa, pedindo pela presença contínua de proteção e depois encerraremos com um pedido coletivo de bênção e um apelo final. Consagramos, Senhor, cada lugar desta casa às Tuas mãos. Consagramos a soleira da porta, por onde entram e saem decisões. Que ela seja limiar de paz e não de contenda. Consagramos as janelas, para que a luz que entra seja a Tua luz, e que os olhos que olham para fora aprendam a ver com olhos de bondade. Bendizemos o batente, as paredes que guardam conversas e também os silêncios. Que nada se agarre ali que não seja temperado pela Tua graça. Consagramos a mesa onde comemos, para que nela nunca falte pão e carinho. Que as refeições sejam tempo de diálogo e cura, e não apenas de pressa. Santifica os quartos, Senhor. Abençoa os leitos onde nossos corpos repousam. Faz deles locais de descanso restaurador e sonhos revestidos de esperança. Consagramos os quartos das crianças, os brinquedos espalhados, os livros amassados. Toca cada memoriazinha com Tua ternura, que nenhuma lembrança asfixie a inocência, mas que as marcas do passado se transformem em lições temperadas por perdão. Consagramos os objetos que herdamos e os que escolhemos, as fotografias amareladas e as imagens recentes. Consagramos os bilhetes guardados, as chaves que nos ligam a portas do passado e do futuro. Que toda recordação que ali repousa seja purificada pela Tua verdade. Que o que foi erro vire aprendizado. Que o que foi perda se abençoe em esperança renovada. Se houver objetos que nos prendem a ressentimentos, quebra, Senhor, os laços invisíveis. Se houver lembranças que alimentam medo, sopra sobre elas o Teu sopro que vivifica. Consagramos as vozes que ecoam nesta casa, as palavras que curam e as que ferem. Dá-nos a graça de escolher frases que edificam, ensina-nos a calar quando o silêncio traz paz e a falar quando a coragem é necessária. Consagramos as rotinas, os horários, as tarefas, o cuidado doméstico.
Que cada gesto cotidiano seja oferecido como sacrifício de amor, uma forma de adoração nas pequenas coisas. Pedimos, ó protetor fiel, guarda contínua sobre este lar, que nenhum mal, visível ou invisível, rompa a comunhão estabelecida aqui. Coloca anjos ao redor de nossas portas, vigias que caminhem à nossa frente. Que ao sairmos haja segurança e ao voltarmos haja serena recepção. Guarda nossas conversas das palavras duras que ferem mais do que uma lâmina. Ampara as mãos que se cansam, sustenta os passos vacilantes com teu braço forte. Protege as noites, Senhor, vigia os sonhos e afasta terrores. Dá sossego aos que lutam com ansiedade e descanso aos que se entregam ao labor. No abrir das manhãs, concede-nos coragem para recomeçar. Nas estradas, proteção aos que saem em busca do sustento. Nos encontros, discernimento para acolher o bem e rejeitar o que ameaça a paz. Protege as finanças, não por ganância, mas para que a provisão torne possível o cuidado uns dos outros. Guarda-nos da ansiedade que paralisa e dá-nos sabedoria para administrar com justiça. Abençoa, Senhor, os lares que se quebraram, os que sofreram traição, os que enfrentam pobreza, os que choram um filho ausente, os lares onde a violência deixou marcas profundas. Que a tua mão restabeleça o que está dilacerado, que o teu espírito encontre fendas para entrar e curar. Dá coragem a quem precisa pedir perdão, dá coragem a quem precisa receber, dá coragem a quem precisa buscar ajuda fora de casa. Guia-nos a ofertar hospitalidade a quem chega sem lar, para que sejamos canais da tua misericórdia. Nós suplicamos por proteção contínua sobre as memórias aqui formadas, que as lembranças sejam guardadas sob Teu selo, não como acusação, mas como testemunho da tua fidelidade. Ordena sobre nós novas memórias, almoços de reconciliação, noites de conversa que restauram, risos que substituem prantos. Que, ao rememorarmos o passado, possamos ver tua mão conduzindo-nos e assim caminhar com confiança para o futuro que nos confias. Senhor, pedimos proteção contra os laços espirituais que nos prendem, orgulho que isola, medo que paralisa, ódio que envenena. Rasga, com compaixão, aquilo que nos prende ao que não és tu e habilita-nos a viver em liberdade. Dá-nos os meios, pessoas, recursos, passos concretos para romper aquilo que nos oprime. Dá-nos o espírito de arrependimento quando cairmos e a coragem para buscar restauração em amor. Abençoa as relações de trabalho e estudo que sustentam esta casa. Que os que partem para o labor encontrem segurança e integridade. Que os que estudam encontrem inteligência e perseverança revestidas de humildade. Abre portas de oportunidade que sejam para o bem comum e fecha as que levariam à corrupção ou ao desânimo. Que a nossa dedicação sirva de testemunho e que, pelo nosso proceder, outros conheçam a tua bondade. Agora, Senhor, concede sobre nós uma bênção coletiva. Derrama sobre cada família aqui reunida a tua paz que excede todo o entendimento. Sobre cada casal, renova o amor e a fidelidade. Sobre os pais, dá sabedoria para educar em temor e amor. Sobre as mães, dá força e ternura em medida dupla. Sobre as crianças, dá proteção e alegria que perdure. Sobre os jovens, dá direção e coragem para seguir teus caminhos. Sobre os idosos, dá dignidade, respeito e um descanso tranquilo. Que cada geração seja abraçada pelo teu cuidado. Bendito Deus, manifesta a tua presença visível e invisível. Que haja reconciliação onde há distância, que haja provisão onde há escassez, que haja saúde onde há enfermidade. Que os que choram sejam consolados, os que duvidam confirmados e os que caminham na fé sustentados. Que a tua graça repouse sobre projetos familiares, sobre os lares que se abrem para adoção, para cuidado, para compartilhamento. Abençoa, Senhor, os que cuidam de lares sozinhos, dá-lhes comunidade que os apoie e mãos que ajudem. Em resposta a tudo isso, nós fazemos um compromisso coletivo. Entregamos as chaves de nossas casas a ti. Não guardaremos mais rancor como herança, nem permitiremos que a preguiça destrua o cuidado do lar. Comprometemo-nos a levantar para orar,
a reservar tempo para ouvir, a buscar reconciliação sem demora. Prometemos ensinar aos nossos filhos a oração e o serviço, a partilhar o pão e a ouvir o outro. Dá-nos perseverança para manter aquilo que hoje consagramos. Concede, Senhor, os passos práticos necessários, um telefonema que reconcilia, uma visita que repara, um pedido de perdão que abre portas. Dá-nos humildade para pedir ajuda quando é preciso e coragem para buscar aconselhamento. Ensina-nos a administrar nossos recursos com justiça, a priorizar o que edifica e a recusar o que destrói. Mostra-nos dia a dia como viver a fé dentro das paredes desta casa. Agora, em silêncio, oferecemos a Ti tudo o que ficou contido em nossos corações. Recebe, ó Deus, nossos agradecimentos por Tua presença já manifestada, por pequenas vitórias e por sustento nos dias difíceis. Agradecemos antecipadamente pela obra que farás, sabendo que Tu és fiel para completar o que começaste. Confessamos nossa dependência e pedimos que a Tua graça nos torne fiéis em pequenas e grandes coisas. Senhor Deus, pelos túmulos de medo nós plantamos confiança, pelas cinzas de relacionamentos nós semeamos perdão, pela fome de alma nós pedimos que Tu nos sacies. Entregamos este lar, cada objeto, cada memória, cada plano futuro nas Tuas mãos. Que a Tua paz more aqui e que o Teu nome seja exaltado em nossa casa. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina, pedimos e agradecemos. Em Seu santo nome, selamos essas palavras e aguardamos Tua resposta com fé. Amém. Irmãos e irmãs, se esta oração tocou seu coração, respondamos com um ato de fé. Entregue hoje uma palavra de perdão, faça um gesto de reconciliação, escolha uma rotina de oração em família ou convide alguém para compartilhar a mesa. Faça um compromisso concreto, por menor que pareça, e deixe que Deus o use para transformar seu lar. Vá em paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco e com os vossos lares, hoje e sempre. Amém. Os rostos se ergueram lentamente. Havia lágrimas secas e sorrisos tímidos, mãos que se buscaram e se apertaram com nova firmeza. Alguns permaneceram em silêncio mais um instante, como quem guarda uma palavra que precisa ser pronunciada depois, no calor da cozinha, no corredor, ao telefone. Outros já caminham para fora do salão com passos resolutos, levando na alma a decisão prometida. Na porta, Dona Helena segurou o casaco com mais força. Olhou para o marido que hesitava. Havia anos de palavras não ditas entre eles. Sem alarde, ela tomou a mão dele e disse com voz baixa, só para que ele ouvisse: "Hoje eu tento de novo." Ele pousou a mão sobre a dela e os dois atravessaram a rua devagar, como quem reencontra um caminho esquecido. Foi um gesto simples, um telefonema depois, uma conversa na cozinha, um pedido de desculpas murmurando entre o som do fogão. E já havia entre eles um alívio que nenhum orgulho poderia comprar. No banco da frente, Tiago, que costumava se fechar em silêncio quando a casa enrugava, levantou-se decidido. Vinha arrastando um ressentimento antigo com o pai, presente ausente em muitos natais. Lembrou-se da promessa feita ali, levantou o rosto e antes de sair, voltou-se para o homem que o havia criado. "Pai, posso falar contigo hoje?" O pai colocou o chapéu sobre o joelho, a voz embargada. "Sempre que quiser, meu filho." Não foi uma batida de tambor que sancionou a reconciliação, mas um convite simples para um café naquela tarde. O gesto abriu uma porta. Algumas famílias voltaram para casa com um horário de compromissos pequenos e firmes, um alçapão de brigas a ser evitado, a promessa de não deixar os filhos atravessarem as portas sem um abraço. Outros saíram para visitar um vizinho doente, levando sopa e companhia. Houve quem, no caminho, parasse numa floricultura e comprasse um ramo singelo para pôr sobre a mesa, como lembrança de que a beleza sempre cabe onde há cuidado. Os jovens fizeram planos práticos. Organizaram um mutirão para clarear um quintal coberto de entulho onde crianças do bairro costumavam brincar. Mais que trabalho manual, foi um gesto de restituição do espaço comum, a fé traduzida em mãos que varrem, pintam e consertam.
Ao final do dia, risos se misturaram com presentes, mãos doloridas e olhos brilhando pela recompensa simples de fazer o bem. Houve ainda os que não voltaram para casa naquela hora. Um homem que ouvira a oração com as costas curvadas pelo peso de uma dívida, caminhou até o escritório do diretor da igreja e pediu orientação. Recebeu, além de palavras, um nome de quem poderia aconselhar nas finanças, um contato que surgia como resposta prática àquela súplica por provisão. A fé pede passos, a comunidade ofereceu caminhos. Quando a noite desceu, as luzes das casas acenderam-se uma a uma. No silêncio das rotinas retomadas, muitos abriram gavetas onde guardavam mágoas e retiraram de lá um envelope com uma desculpa, um bilhete, um convite. Pequenas cartas começaram a chegar nas semanas seguintes, pedidos de perdão, convites para um almoço, oferta de ajuda. A oração que se fez naquele salão começou a frutificar em gestos que, aos poucos, transformavam paredes e corações. E no silêncio que antecede o amanhecer de um novo dia, ainda há promessas por cumprir, decisões por afirmar, reconciliações por consolidar. Alguns retornariam ao encontro para contar como as primeiras palavras foram ditas, outros lutariam para manter o hábito da oração em família. Todos, porém, guardavam consigo a semente plantada ali, e sabiam que sementes precisam de cuidado diário. A igreja, vazia agora, parecia respirar. No balcão, um copo esquecido com água cintilava sob a luz morna de uma lâmpada. Sobre uma cadeira, um casaco dobrado lembrava o homem que prometera visitar o pai. E na mesa da sacristia havia uma lista de nomes que pediam auxílio prático, telefones a ligar, visitas a marcar, mantimentos a separar. Quando o sol rompesse a linha do horizonte, haveria trabalho a ser feito, ligações feitas com mãos trêmulas, portas tocadas com coragem, mesas preparadas para a partilha. A oração não se encerrara naquele altar. Ela agora caminhava pela cidade, batia as casas e exigia resposta. Lá fora, o primeiro pássaro do dia anunciou um novo começo. Alguém abriu a janela, inalou o ar fresco e sussurrou, como quem confirma a própria determinação. Vamos, vamos. A palavra ficou pendurada no ar como um comando gentil. As chaves tilintaram, portas se abriram. O cotidiano, que tantas vezes vira muralha, abriu uma fresta pela qual a comunidade entrou. Na sacristia, Marta pegou a lista. As letras estavam um pouco borradas por lágrimas, mas os nomes saltavam com nitidez. André, Dona Rosa, família Mendes, o rapaz do estádio, a senhora do andar de cima. Ela respirou fundo e ligou. Atendeu uma voz cansada, ao telefone, que falou com surpresa quando ela disse: "É Marta da igreja. A gente ouviu sua oração ontem e quer ajudar." Ao fim da conversa, havia tanto alívio quanto um plano. Entrega de mantimentos na tarde seguinte, 2 visitas no fim de semana e a promessa de voltar para conversar. A pequena cadeia de "alguém ligou" multiplicou-se aos poucos, 3 chamadas, uma encaixada com outra, e cada uma terminava com um "ok" mais leve. Na casa dos Silva, o primeiro café foi simples: pão quente, manteiga e a hesitação que vigora entre pessoas que tentam reescrever anos de silêncio. Tiago escolheu olhar o pai com cuidado. O pai deixou o chapéu sobre a mesa, pela primeira vez em muito tempo. Não foi uma confissão monumental, nem uma catarse cinematográfica. Foram palavras de reconhecimento, pedaços de vida trocados sem pressa. O pai contou sobre um trabalho que perdera e a vergonha que o fez recuar. Tiago falou sobre como se sentira sempre um convidado no próprio lar. Entre goles de café e gestos travessos de quem tenta aliviar o clima, veio um "sinto muito" e um "eu também errei". Não apagou tudo, mas reabriu um caminho que parecia selado. Dona Helena e o marido voltaram para casa com passos mais firmes. Na cozinha, a toalha estendida secava o vapor da chaleira. Os olhos dele, quando encontraram os dela, tinham uma suavidade nova. Eles marcaram, como prometeram, uma noite de oração na terça, quando os netos estariam com os pais, e combinaram que falariam menos com pressa. Era um trato de palavras simples, mas foi recebido como alívio. Depois de tantos anos, a rotina assumia o formato de reconciliação. Ao mesmo tempo, Dona Helena, que costumava medir o tempo pela ordem das tarefas, percebeu que algumas coisas que guardara como prova de mágoa precisavam ser jogadas fora. Fez isso com as mãos, como quem planta. O mutirão no quintal virou uma pequena celebração.
Os jovens chegaram com sacos de lixo, pincéis e risos. O espaço, antes tomado por entulho e silêncios, ressurgiu limpo e pronto para as brincadeiras. Cruzaram a rua carregando baldes e pás. Alguns moradores trouxeram cadeiras, outros máquinas de poda. Crianças retornaram correndo entre as árvores podadas e o som dos animais de estimação voltou a ecoar. No fim da tarde, o quintal cheirava a tinta fresca e a erva cortada, cheiros de trabalho que curam. Sentaram-se num círculo improvisado, mãos marcadas pela sujeira e rostos suados, e trocaram planos. Orgulhosos, decidiram que dali por diante manteriam um mutirão mensal, que seria também um tempo de conversa e de partilha. Nem tudo foi facilidade. Lucas, que ouvira a oração e havia prometido procurar emprego, recebeu uma resposta negativa de uma vaga pela frente. Qual havia se preparado? Voltou para casa com os ombros pesados e quase se fechou como em dias anteriores. Foi então que uma das voluntárias, vendo a sombra no rosto dele, deixou um recado. Não desista. Amanhã venha ao curso de orientação. Vamos rever o currículo. Um gesto pequeno, um bilhete, um e-mail, tornou-se molas substitutas ao desânimo. A comunidade aprendeu nesses primeiros dias que agir também é estar junto nos tropeços. O homem endividado que havia procurado o diretor da igreja não só recebeu um nome de especialista, recebeu companhia. O diretor, acompanhado por uma mulher que trabalhava com finanças, passou a tarde com ele, revisando papéis, estabelecendo prioridades, reorganizando prazos. Não havia promessas milagrosas, havia passo a passo, esboços de um orçamento, a sugestão de uma planilha simples e, sobretudo, alguém que não lhe fitava com juízo, mas com propósito. Quando o homem saiu da sala, a postura estava menos curvada. A prestação do primeiro plano fora marcada, e um vizinho se oferecera a levar um pouco de mantimento até a sua porta durante 2 semanas. Na escola, que ficava a poucos quarteirões, a diretora recebeu a notícia do mutirão e convocou professores para conversar sobre como reintegrar o espaço escolar com as ações da comunidade. Surgiu uma ideia: um dia da leitura e do concerto, onde pais e alunos iriam pintar mural e doar livros usados. A proposta pegou calor rapidamente. Quem tivera pouco tempo passou a achar um sóqueren extra para contribuir. Era mais uma forma de traduzir oração em gesto prático, e as mãos que antes sugeriam resignação descobriram que poderiam construir algo coletivo. Houve ainda visitas que pediam silêncio. Na casa da senhora Rosa, que perdera o marido havia poucos meses, um grupo foi para escutar mais do que falar. Levaram-lhe chá e o jornal, sentaram-se e ficaram. A presença calou as vozes e abriu espaço para memórias doces, que por vezes precisavam apenas de alguém que ouvisse. À noite, Rosa ligou para Marta e disse com voz surpresa: "Eu pensei que ninguém se lembrava de mim." Não era uma frase solitária. Muitas outras virariam relato de quem experimentou, pela primeira vez em muito tempo, a sensação de não estar invisível. Enquanto isso, na igreja, a lista de nomes ia mudando de cor. Os voluntários iam riscando e acrescentando notas: visita na quarta, entrega na sexta, curso confirmado no sábado. A sacristia cheirava a papel e café, cheiro de logística e de decisões concretas. O diretor escreveu um bilhete para o pastor: "Há mais pedidos, precisamos articular equipe de acompanhamento." Nas paredes, bilhetes coloridos começaram a formar um mapa das ações, e a sensação é de que aquilo não era uma iniciativa de um dia, mas o começo de uma prática que precisava ser alimentada. No meio desses dias, as famílias tentaram manter o que prometeram. Algumas rezavam juntas no fim da tarde, outras marcaram encontros mensais. Houve recaídas, uma janta em que antigos modos reapareceram no tom de voz, uma mensagem que não foi respondida e reabriu a ferida. Mas o movimento era para frente. Havia agora uma rede que lembrava, cobrava com gentileza e celebrava cada tentativa. Ao cair da tarde, num banco da praça, 2 vizinhas conversavam sobre os resultados. Uma trouxe no colo uma sacola com sopas prontas, outra, um caderno onde anotava o nome dos voluntários. Entre um gole e outro, discutiram como manter a chama acesa. Encontros menores, rodízio de tarefas, um mural comunitário com histórias de superação. A fé traduzida em prática precisava encontrar meios de respirar sem esgotar as pessoas que a mantinham. Quando a noite veio, mais uma vez as luzes acenderam-se uma a uma,
mas agora com menos tremor. Em algumas casas, risos surgiram à mesa. Em outras, conversas tímidas se alongaram até depois da meia-noite. Pequenas tarefas foram cumpridas. Uma visita feita, um remédio recolocado no armário certo, uma criança que aprendeu a pedir desculpas. A cidade, que lembrava um organismo vivo, parecia responder à novidade com pequenos ajustes. E de manhã, como se fosse uma continuidade natural, o ciclo recomeçou. A igreja abriu cedo, alguém deixou uma caixa de roupas doadas na porta, outro colocou no mural um bilhete, encontro de voluntários às 10. Eram gestos que, reunidos, compunham uma nova paisagem, não perfeita, nem instantânea, mas real. Enquanto isso, no interior da casa dos Silva, Tiago guardou o copo vazio na pia e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que a palavra lar podia carregar promessa e não apenas as lembranças de ausências. Dona Helena, ao dobrar a toalha, percebeu que a semana seguinte pediria coragem para manter as palavras ditas. Todos sabiam que a semente precisava de cuidado, rega constante, poda de velhos hábitos, calor de encontros. Ainda havia trabalho pela frente. Ainda havia nomes a ligar e portas a bater. Mas o movimento havia começado, e isso já era por si só resposta. Lá fora, a rua despertava. Uma senhora abriu a janela e, ao sentir o ar, sorriu. Pegou o casaco e desceu para encontrar alguém que precisava de sopa. Em poucos passos, a oração alargava-se novamente em mãos que iam ao encontro.